Assim como o nascimento é único, o momento da morte ele é único também. Então a gente precisa entender isso de uma forma respeitosa. Você já deve ter ouvido dizer que a morte é a única certeza da vida. Mas falar sobre os nossos últimos momentos ainda é um tabu. A cada 10 brasileiros, 7 preferem passar bem longe de uma conversa sobre o assunto. Mas e quando nos deparamos com uma doença terminal? E o que fazer quando o tempo de alguém que a gente ama está contado? Maíra passou recentemente por isso. Em janeiro, ela deu à luz o José Miguel. Ele nasceu com a síndrome de Patau. A maior parte dos bebês com esta condição não passa da primeira semana de vida. O José Miguel contrariou as previsões e viveu 61 dias. Foram 2 meses em que Maíra praticamente morou nos corredores do hospital. Ele era paliativo, então era aquela esperança, né, de todo dia. O bebê e a família foram acompanhados pelo programa de cuidados paliativos do Hospital Municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Foi desmistificando o assunto da morte que a família pôde se preparar para a cruel despedida de ter que enterrar um filho. Se o hospital não tivesse dado apoio, que a gente não teve apoio de família igual a gente teve de gente que a gente não conhece do hospital, eu acho que eu não estaria bem hoje, sabe? Porque eles deixaram eu passar os 61 dias com eles, deixou fazer praticamente o que a gente queria, né? Tipo assim, parecia que ele estava em casa. Nos cuidados paliativos, a doença deixa de ser o foco. Médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas se unem para oferecer conforto ao paciente. Então, por exemplo, tem um paciente da neurocirurgia e a equipe definiu que não tem nenhum cuidado mais, nenhuma medida que possa ser feita para modificar a doença. Mas existe muita coisa para ser feita para essa pessoa. Às vezes são coisas simples, né? Como tomar um banho pela manhã, poder sentar na cadeira e tomar banho no chuveiro, poder tomar um sorvete e proporcionar um momento de alegria, né? De leveza para essas pessoas e para os familiares. Diante de uma situação irreversível, muitos sentimentos vêm à tona. E junto ao luto de quem fica, é preciso falar também sobre o luto de quem vai. A gente vai entender que um luto ele acontece entre 2 universos que vão oscilar. A gente tem o universo da perda e o universo da restauração. Vou abreviar aqui. O luto, ele é exatamente a oscilação que acontece entre esses 2 mundos. O que significa que a pessoa que está em luto, ora ela vai pensar muito sobre a perda, fica triste, ter esses momentos mais baixos, ora ela vai partir para o enfrentamento. A pessoa que está doente, ela está se preparando para a morte. E a pessoa, os familiares no caso, estão se preparando para viver sem aquela pessoa. Então, quando a gente tem, por exemplo, o doente, quando ele está direcionado para a perda, é um momento em que ele está triste, o humor está mais deprimido, ele está lidando possivelmente com o medo de como vai ser a morte, já que a gente não tem essas informações. E quando ele está na restauração, ele está direcionado a ter conversas difíceis, ele quer fazer as despedidas dele, ele quer deixar organizado a vida financeira para essa família. Os familiares, quando estão direcionados para a perda, estão pensando: eu nunca mais vou lidar com essa pessoa, eu vou sentir muita saudade, como que vai ser, eu não quero que ela faleça, né, obviamente. E quando ela está lidando com a restauração, ela está um pouco mais aceitando essa realidade, ela está olhando para o futuro, planejando o futuro e até participando desse momento com o doente, dessas conversas difíceis, evitando esse pacto de silêncio que muitas vezes acontece nas famílias. A pessoa sabe que ela está partindo. E às vezes as pessoas elas morrem muito sozinhas. Embora estejam rodeadas, possam estar rodeadas de pessoas. Porque elas não podem falar: eu tô sentindo que eu estou partindo, eu estou com medo, né, eu estou assustado, eu não queria ir. E parece ainda mais desafiador para quem enfrentou tudo isso em época de distanciamento social, como ocorreu na pandemia. Foi o que aconteceu com o pastor Ezequias. Eu peguei a Covid na segunda onda, de cada 10 pessoas entubadas, 7 morriam. Então, quando eu fiquei sabendo que eu seria entubado,
eu realmente tinha consciência de que eu tinha uma grande probabilidade de morrer. Eu me recordo quando o médico disse, olha, pastor, nós vamos entubá-lo, e eu pedi ali 5 minutinhos, né, para ficar a sós com Deus. E naquele momento eu derramei a minha alma diante de Deus. Foi uma coisa assim tão pessoal e tão bonita e tão diferente que eu não consigo explicar, eu não tenho palavras para dizer. O pastor Ezequias sobreviveu, mas nem sempre o milagre vem do jeito que a gente espera para todo mundo. Maíra enterrou o seu bebê em abril e agora vive dias de luto. Como tem sido esse momento de luto para você? No começo foi assim, eu acho que tava meio jogando pra baixo do tapete, não querer sofrer. Aí depois de 2 meses, pra mim veio a culpa. Tem altos e baixos. Tem dias que é difícil, tem dias que é mais fácil. Geralmente a gente tem essa ideia de que hoje eu acordei muito bem, então se no dia seguinte eu acordo mal, é porque eu regredi, é porque, né, eu tive alguma recaída. E não existe esse conceito de recaída. É esperado que exista essa oscilação. Dizem que na vida a gente dá jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Por isso, não é apenas quem está vivendo um luto que deve pensar sobre a morte. A gente precisa pensar, será que eu vou voltar para casa hoje? E se eu não voltar, será que eu deixei de fazer alguma coisa hoje? Será que eu deixei de falar obrigado para alguém hoje ou ontem? Será que eu deixei de agradecer? Será que eu deixei de pedir perdão? Será que eu deixei alguma coisa por fazer? Amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Mas às vezes o amanhã não vai chegar pra gente. Às vezes a gente não tem tempo de falar tchau. E é uma coisa que não existe no mundo nada que possa fazer essa previsão. Ah, mas o paciente está doente, está em fase terminal. Ninguém tem essa capacidade, esse poder de dizer é agora. É hoje, é daqui 1 hora, é daqui 2 horas. Isso aí está em outra alçada, não nas nossas mãos. Foi o que aconteceu com o pastor Ezequias. A recuperação dele surpreendeu a medicina. Eu tive realmente uma segunda chance, eu ressuscitei, os médicos afirmam que eu sou um milagre documentado. A minha relação com a vida mudou, mas não mudou só a relação com a vida, mudou a relação com a morte. Porque antes eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho mais. Eu não quero morrer, hipótese nenhuma. Ninguém quer morrer. Mas eu não tenho medo da morte, porque eu cheguei lá pertinho e eu sei que nesse momento você é tão fortalecido, tão enchido por Deus, de tal forma que você enfrenta essa situação de forma extremamente natural. No último áudio que eu enviei para minha mãe, eu disse, olha mãe, não se preocupe, se eu morrer, a senhora vai receber esse áudio. Mas tenha certeza absoluta que eu dormi em Cristo, dormi em paz e dormi de uma forma que eu não esperava que isso acontecesse, porque a paz interior era muito grande, era mais do que eu podia imaginar, porque eu nunca tive esse sentimento, essa paz e essa tranquilidade na minha vida.